Fala comigo, quem fala aqui é Bruno Rafael para mais um vídeo e continuando falando de Elementary OS, agora eu trago algumas informações úteis sobre o Elementary OS para quem está começando aí, né? Vamos lá, a versão atual 0.4.1 usa o Ubuntu 16.04 LTS, o Xenial, na verdade em inglês ficaria Xenial, Xenial, alguma coisa assim. Utiliza o 16.04 LTS como base. Ou seja, toda vez que você for baixar algum programa, algum aplicativo para o Elementary OS 0.4, você sempre deve procurar por aplicativos compatíveis com o Ubuntu 16.04. Tá certo? Por exemplo, o Oracle VirtualBox. Na hora que a gente clica ali para fazer o download em Linux Host, ele tem várias versões ali por exemplo, até do próprio Ubuntu mesmo. Ele tem versão ali do 12, do 14, do 16, do 18, fora também as outras também intercaladas, né, que é 17, 15. Então você precisa ter essa noção, tá? Mas outra coisa também muito importante que você precisa saber é que nem tudo que funciona, digamos assim, no Ubuntu, funciona no Elementary OS. Como eu falei, o Elementary OS ele é uma distribuição baseada no Ubuntu, mas ela não é 100% Ubuntu. Ela tem algumas diferenças. Por exemplo, tem uma técnica chamada Pomodoro e tem um aplicativo muito interessante que é o Gnome Pomodoro. E eu fui instalar ele até no Elementary OS porque eu utilizava ele na época do Ubuntu Gnome. Quando eu fui instalar, ele simplesmente não funcionou, não aceitou, recusou. Na verdade, ele instalou, perdão, deixa eu reformular, ele instalou, mas simplesmente não apareceu nada, não criou. Aí tentei abrir por linha de comando, não foi, não funcionou. Talvez pode até ser uma questão, uma falha minha na época que eu tentei fazer isso. Não deva ter me atentado a alguns detalhes na hora da execução. Mas assim, por exemplo, a versão normal de instalação não funcionou, tá? A versão automática de instalação não funcionou. De repente, numa versão manual, eu consigo até fazer ali na unha a instalação. Mas sinceramente, eu acho que não é isso que a gente quer. Quando a gente procura o Ubuntu ou distribuições que são baseadas no Ubuntu, como é o caso do Elementary OS ou do Linux Mint, e o Deepin também, a gente procura facilidade, porque o Ubuntu ele tem muito pacote, tem muito software, muitas comunidades, muitos fóruns. Então assim é muito mais fácil. Vários PPAs aí liberados, repositórios. Então assim é muito mais fácil, tá certo? A gente procura essa facilidade. Se fosse para ficar trabalhando na unha, eu teria instalado um Slackware ou um Arch Linux, alguma coisa do tipo, tá? Vamos para o próximo. Evite atualizar o kernel a partir de tutoriais na internet. Isso daqui é uma dica, na verdade não é uma dica, é um conselho que eu dou, porque nem tudo funciona da maneira que está exposto na internet. Eu vi até um tutorial recentemente de atualização de kernel manualmente, até mesmo para Elementary, e eu fiz, mas não funcionou. Fiz todos os passos, tudo bonitinho, mas simplesmente não funcionou. Ele quebrou a distribuição, eu tive que reiniciar, voltar com o kernel antigo e conseguir recuperar. Mas em alguns casos quebra de vez a distribuição e já era. Balbal, tem que reiniciar, aliás, tem que formatar e instalar tudo de novo. Ok? Então, kernel é uma coisa muito importante, é o coração da sua distribuição e mexer nela é como se fosse mexer no seu próprio coração. Ou seja, pode trazer danos e em alguns casos irreversíveis. Ele é baseado no Ubuntu, mas nem tudo que se faz no Ubuntu pode ser feito no Elementary OS. Isso eu já expliquei lá em cima, eu não vou prosseguir porque já está explicado. O ambiente de desktop Pantheon, o Pantheon, não sei, é único, portanto nem todas as personalizações ou aplicativos funcionam nele. Também expliquei lá em cima. No caso, o Ubuntu padrão, ele trabalha com Unity.
Agora no 18 ele está utilizando o GNOME como ambiente de desktop, mas ele era Unity. No Ubuntu GNOME é o GNOME, no Lubuntu é o LXDE, no Xubuntu é o XFCE, então cada um tem a sua particularidade. Só que no caso, todos os outros são ambientes desktop que você livre, você instala em qualquer lugar. Já o Pantheon já é mais complicado para você tentar instalar, por exemplo, em uma outra máquina. Aliás, em uma outra distribuição. Então, ele é diferenciado. E nem tudo é feito para ele. Tá? Então, assim, aliás, não é que seja feito. Deixa eu reformular. Nem tudo é compatível com ele. Tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado também na hora de você personalizar o seu ambiente desktop, alterando o tema e tudo mais. O Elementary OS não suporta a instalação via PPA. Isso aqui é muito interessante e intrigante porque a gente se pergunta por que não suporta, ou seja, por que a gente não consegue adicionar PPA nele. Ele é possível fazer a instalação de PPA, adicionar novas PPAs e fazer a instalação via PPA, mas aí para isso você precisa executar um comando, uma linha de comando para poder instalar alguns pacotes, e isso daí eu vou mostrar para vocês mais à frente no guia de pós-instalação, tá certo? Mas assim, ele por padrão, ele não suporta, pelo menos na versão 0.4. Não sei como é que vai vir a 5.0, mas é possível reverter isso e facilitar o seu dia a dia. Assim também, como também o Elementary também não suporta instalações via Snap e Flatpak. No caso, ele não suporta instalações, não sei nem se seria via Snap e Flatpak. No caso, seria instalações do Snap e do Flatpak. São novos pacotes agora que visam facilitar a instalação. Porque, por exemplo, muitas vezes você vai instalar um aplicativo novo, só que ele precisa de dependências, ou seja, são pacotes que às vezes não vêm na sua distribuição. Então você precisa instalar o aplicativo e as dependências. Ou, no caso, primeiro instalar as dependências em alguns casos, para depois você conseguir instalar o aplicativo em si. Então, o Snap ele já vem completo, já vem tudo já dentro dele, ele já utiliza tudo que está dentro dele e já facilita a sua vida. Porém, é claro, como ele é um pacote maior, ele já vem com tudo, ele acaba ocupando um pouco mais de espaço no seu HD do que a instalação padrão. E o Flatpak é a mesma coisa. Mas também no caso, você pode instalar também o suporte também e começar a fazer instalações via Snap. Tem até um programa, se não me engano, é Snapstatic ou Snaptastic, que é do Elementary. Eu não uso, particularmente não uso, mas a gente vai falar também sobre ele também no guia de pós-instalação. Então, para a instalação do Elementary OS em português brasileiro, são necessárias algumas configurações extras de idioma do sistema e do teclado após a instalação. Por que acontece? Eu não sei, tem um bug no Elementary OS que, mesmo você fazendo a instalação em português, dizendo que quer em português, bota o teclado em português e tudo mais, quando chega na hora do reboot, que você reinicia o computador para poder começar a utilizar o Elementary, ele vem em inglês. Não sei por que, algum erro, né? E assim, enfim, ele vem em inglês. Então você é obrigado a trocar o idioma manualmente, mesmo depois da instalação, mesmo tendo feito a instalação toda em português do Brasil. E também, no caso, alguns aplicativos Qt, que é uma framework, alguns aplicativos que funcionam com o Qt e não com o GTK, eles vêm com eles estão incompatíveis com o iBus, que é agora para explicar isso é muito complexo, mas enfim, algumas pessoas têm problema no Elementary OS na hora de utilizar o Telegram, o Android Studio, o WPS Office e alguns outros aplicativos que usam a biblioteca Qt, essa framework. O que acontece? Você consegue escrever tudo, mas não consegue utilizar acentuação. Nele não funciona. É como se o teu teclado tivesse em inglês e não em português. Então, o que acontece? A gente vai também no guia
não no guia de pós-instalação, mas logo nas configurações dele, assim que a gente terminar de instalar, eu também vou mostrar como reverter toda essa situação e não ter essa dor de cabeça mais para frente, tá bom? Aplicativos criados para o Microsoft Windows ou Apple macOS X não são compatíveis com nenhuma distribuição GNU Linux. Isso daí, no caso, já bem básico, mas caso você seja um iniciante, a primeira vez que você está vendo o Elementary ou vendo o Linux na sua vida, o Linux ele não é, o GNU Linux ele não é compatível com aplicativos Windows ou Mac OS X. Então o que você tem que fazer? Você precisa instalar um emulador para poder conseguir rodar perfeitamente esses aplicativos. Mesmo assim, esses emuladores também não são 100% fiéis, não, ou seja, nem sempre funcionam, realmente conseguem emular perfeitamente todos os aplicativos. Por exemplo, o Microsoft Office, que é um melhor, para mim, na minha opinião, o melhor pacote Office do mundo. Não tem outro. Pode até tentarem fazer alguma coisa parecida, mas igual a ele, realmente, infelizmente, ainda não tem. E infelizmente também o Office ele só tem versões para Windows e uma versão assim bem xixelenta, desculpa a palavra, mas bem xixelenta para Mac. Ele é mais completo no Windows. Ele tem, no caso, uma versãozinha michuruca para Apple. Então, assim, mas não tem para Linux. Então, se você quiser instalar o Office no Linux, você vai precisar aí de um emulador, que pode ser o Wine e alguns outros aí que tem por aí. E a gente também vai ver isso também depois, como é que a gente faz para poder fazer essas instalações. Ah, tudo que eu estou falando aqui, eu vou explicando para vocês ao longo dessa série. Então fiquem bem tranquilos que vocês não vão ficar na mão. E se faltar alguma coisa, de repente até eu devo ter falado alguma coisa a mais ou a menos nos vídeos anteriores ou talvez nos próximos vídeos, você, por favor, comente aí, mande a correção. Com certeza eu vou ficar muito agradecido por isso. Então o Elementary OS não vem com nenhum pacote de escritório. Ou seja, ele não vem com o Office instalado do Microsoft, ele não vem com o BR Office, não vem com o Open Office, não vem com qual é o outro agora? O Office LibreOffice, ele não vem com nada disso. Então você fica a seu critério a instalação do seu próprio pacote, tá bom? O Elementary OS é muito bom para desenvolvimento, ou seja, a galera que trabalha com desenvolvimento principalmente para web, ele é excelente, tem como você instalar um servidor web nele, fácil, 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 totalmente personalizável, muito legal. É, no caso, para Java também, ambiente Java, quem quer também programar para Java também é bem fácil também nele, também bem tranquilo, muito mais leve do que no Windows, por exemplo. E o Android Studio também se comporta muito bem também no Elementary OS, muito rápido, muito fácil. E eu também vou mostrar para vocês todo esse processo mais para frente lá em futuros vídeos de instalação e uso, ok? E é possível jogar bons jogos no Elementary OS também. Essa é a minha última informação útil. Muita gente reclama que o GNU Linux não tem jogo, não existem jogos para Linux. No caso, isso daí, o que acontece? Assim como a Microsoft, assim também como não tem muito jogo também para Apple, ele tem um monte de jogo, uma pancada de jogos para Windows. A diferença é que quem fabrica os jogos nem sempre são os distribuidores, as empresas. Até que a Microsoft faz jogos, né? Mas, por exemplo, a Apple até então eu não sei se faz, nunca vi ela fazendo jogo, mas faz muito aplicativo, mas nunca vi fazendo jogo. Então depende das empresas fazerem jogos. No caso a Steam, por exemplo, ela já é compatível já há muito tempo já com o Linux e tem muito jogo bom lá na Steam. E fora outros jogos ainda também que estão sendo portados. E os principais jogos aí do mercado que se fala muito, que é, por exemplo, o Dota, ele saiu um pouco não sei se ele saiu de moda ou se saiu. Só sei que eu não vejo mais na mídia, não está mais no foco da mídia.
o Dota 1, Dota 2, tem para Steam, funciona muito melhor, muito mais leve no Linux do que no Windows. É possível você instalar o LoL também, o League of Legends, também muito fácil também. Dá para jogar legal, funciona também muito melhor, um desempenho muito melhor. O Minecraft também, que também já está meio fora de foco também, mas também é possível você instalar também nele e ter uma excelente jogabilidade. Eu, por exemplo, fiz um teste na época que eu jogava, que já tem um bom tempo também, e a diferença eu utilizando no Windows, que eu fazia gameplay, então assim, gravando no Windows e gravando no Elementary era muito melhor, gravando no Elementary. Então assim, a gama ela é maior. Só que o que acontece? Os jogos mais atuais, mais novos, que exigem mais recursos, não do computador, mas do sistema operacional e bibliotecas em si, né, os novos DirectX, as novas frameworks do .NET, essas coisas assim, aí no caso você vai ter dificuldade sim de instalar. Agora, os outros mais antigos, por exemplo, até mesmo GTA San Andreas, você consegue jogar tranquilamente. E mas também a maioria desses jogos que eu estou falando aqui são alguns utilizando emuladores. Você baixa o instalador para Windows e roda, aliás, baixa o jogo para Windows e roda no emulador dentro do Elementary OS. Ou você baixa uma versão compatível. Por exemplo, Minecraft ele é Java, é um jogo em Java. Então, o Java ele é multiplataforma. Você consegue jogar no Linux tranquilamente. Você, por exemplo, também baixa o League of Legends também é através do emulador também. O Dota já é através da Steam. Counter-Strike também é o CSGO também é através da Steam e muitos outros por aí, tá certo? E aí no caso, nos próximos vídeos a gente vai começar a, enfim, finalmente colocar a mão na massa aí para começar a fazer o download e a instalação, tá certo? Então, desculpa o vídeo grande aí, já tem uns 17 minutos eu estou vendo aqui, mas espero ter explicado detalhadamente todas as informações que eu considero assim úteis sobre o Elementary OS. Se ficou faltando alguma aí, comenta que é para poder ajudar a galera, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.